sorriso engessado surgiu no rosto de Santiago, tornando-o ainda mais assustador. Acredito que nada que o homem fizesse ou faria parecia minimamente humano. O desgraçado poderia sorrir, destilar mentiras, prometer o céu e o inferno, mas seus olhos jamais trairiam a essência bárbara por detrás da fachada impassível que exibia com tamanha facilidade. Por descuido, eu desviei meus olhos dos seus e os fixei abaixo de seus ombros. A única visão possível para alguém que não queria encarar o seu rosto por um segundo a mais que fosse. Uma tentativa válida, mas que não ajudou em nada. Ter todos aqueles músculos sólidos por debaixo da camisa de seda cara, com um agravante do cheiro intenso da colônia masculina, tudo, tão de perto de mim, deixou-me ligeiramente alarmada, além de estar ciente do quanto eu era pequena em comparação a esse homem. Nem todo o ódio do mundo mudaria o incontestável. Eu não era uma adversária à sua altura, não em tamanho ou força, mas sabia como manusear uma faca e disparar uma arma, apesar de odiá-las. E mais, eu possuía algo que Ochoa sempre elogiou: inteligência. Nem sempre o golpe precisa ser feito na carne, criança. Alguns podem e devem ser feitos aqui dentro, Ochoa disse certa vez, tomando de minhas mãos a faca que ele tinha me obrigado a segurar e apontando para o próprio peito. De acordo com ele, eu não precisava ser violenta para destruir Santiago. Podia usar o que tinha a meu favor. Atenta ao balançar suave do crucifixo pendurado em seu pescoço, fui invadida pela raiva. Como ele podia se apossar tão facilmente de um símbolo que deveria ser sagrado? E pensar que era ali, onde o crucifixo de ouro pendia, que eu desejava acertá-lo, justamente onde mais doía. Se, é claro, esse infeliz fosse capaz de sentir dor. Eu podia tentar agora mesmo, mas não podia decepcionar Ochoa. Ele jamais me perdoaria se eu fizesse. Você precisa fazer com que o Salvatore te queira. Este é o primeiro passo. Encarei-o nervosa e ao mesmo tempo ansiosa. Sempre soube que esse dia chegaria. Eu esperei por ele, droga. Tive pesadelos. Fazer com que Santiago me quisesse não seria fácil. Homens como Ochoa e ele eram violentos, mas ainda sucumbiam aos prazeres da carne. Miguel era um exemplo e tanto disso. Santiago pode dar trabalho, Manuela, mas o filho da puta tem sangue quente. E você não é estúpida, porra. Trepou por anos com meu primo. Nunca soube se colocar Santiago e Ramírez em uma mesma categoria de homens era correto. Por anos, Ramírez me perseguiu, intimidou, até que eu dei a ele o que tanto queria, convencendo-me de que era o melhor. Com isso veio a experiência que ganhei, o controle das minhas emoções. E então, eu o faço me querer. E depois? Bem, pode ser que aconteçam 3 coisas. Ele a dispense após obter o que quer, ele decida ficar com você por mais algum tempo, que é o que o infeliz costuma fazer com algumas das prostitutas que leva para a cama, ou pode ser que ele decida matá-la. Todas as opções eram horríveis, davam-me asco, tive vontade de gritar. A frieza de Ochoa também não ajudava. Ele pode ter 3 opções, criança, mas você só tem uma, prosseguiu, enquanto eu me forçava a permanecer tão indiferente quanto ele aparentava estar. Mostrar fraqueza a Ochoa nunca se mostrou ser uma boa ideia. A fraqueza era o que parecia deixá-lo mais firme em seus propósitos, fossem eles quais fossem. Sabe qual, não é? Permanecer lá, Miguel assentiu. Espero que você não estrague tudo. Ele olhou para trás, procurando por Ramírez, que não fez questão nenhuma de esconder a expressão contrariada em seu rosto. Ele, mais do que ninguém, torcia pela minha derrota. Em sua mente, essa era a única forma de me ter de volta. Dada a promessa de Ochoa em me entregar ao seu sobrinho se o nosso plano não saísse como esperado. Mas, enquanto Ramírez se apegava a essa promessa, eu me apegava a outra. Uma que me fazia levantar todas as manhãs e pensar que cada dia passado era um dia a menos para alcançar a minha liberdade, o que só aconteceria se Santiago fosse destruído. Por que não posso simplesmente matá-lo? Eu poderia tentar. Seria mais arriscado? Com toda certeza, mas também seria menos doloroso.
Santiago morto de imediato não resolve os meus problemas, Manuela. Preciso dos contatos dele, das informações que possui. Mas, principalmente, eu preciso e tenho que descobrir onde o desgraçado do Juan Carlos se esconde. A vingança de Ochoa queria ser direcionada a Juan, não a Santiago. Foi o velho que o impediu de assumir ao Castilho, quando mesmo se afastou. E seria o velho o primeiro a pagar por tirar dele algo que ele já considerava como seu. Eu não posso arriscar que o infeliz caia e Juan decida voltar aos meus negócios. Tudo precisa ser feito com muito cuidado, até que não reste nenhum Salvatore no poder. E então, o Castilho e o México iriam para suas mãos. A ideia que me fazia querer fugir para longe, que era o que eu pretendia fazer assim que estivesse livre, tanto da promessa que fiz a meu papá, quanto do controle invisível de Ochoa. Eu devia minha vida e lealdade a ele, mas isso não significava que pretendia viver sobre o seu teto ou compartilhar de sua mesa. Não, não era esse mundo que eu queria ficar. Cabia a mim, então, esperar pela hora certa. O problema era que eu não sabia se existia a hora certa para se enfiar uma faca no peito de alguém. Eu queria. Não, eu tinha que matar o infeliz. Agora, arrancar o seu coração como o meu foi arrancado, e então... Você não vai cooperar comigo, não é? A voz grave, ainda que baixa, trouxe-me de volta à realidade, forçando-me a lembrar tudo o que eu teria que fazer para obter justiça, ainda que essa não fosse a primeira vez que eu teria que sacrificar meu corpo. Era um pensamento cínico, mas a quantidade de mulheres que vi serem usadas e machucadas por Ochoa e o seu sobrinho tornaram-me fria para o sexo. Não que eu sentisse arrependimento pelo que precisei fazer com Ramírez. Pelo contrário, de alguma forma doentia, eu era grata a cada vez que deitei com ele. Porque se teve algo que o infeliz me ensinou, foi que sexo tinha mais a ver com sobrevivência do que com amor. Anestesiada, era assim que me sentia. Antes, agora... Acho que sempre seria assim, pensei, prendendo a respiração ao ser tocada por Santiago. O primeiro impulso foi o de afastá-lo, o que cheguei a tentar, sendo rapidamente impedida por suas mãos que envolveram meu pulso, causando-me um desconforto que tinha início na boca do estômago e descia até o meio de minhas pernas. Ao tomar fôlego, acabei por inalar mais de sua colônia, tão forte como quem o usava. Eu não conhecia nada sobre perfumes e aromas, mas podia identificar o cheiro alcoólico e amadeirado de longe, assim como de tabaco. Se o poder e o crime tivessem um cheiro, seria o mesmo impregnado em cada centímetro sólido de Santiago. Se esse é um jogo para você, nós podemos jogar, amor. Sussurrou em meu ouvido antes de me encarar. Começando com você me dizendo exatamente quem é e o que faz em meu território. Você sabe quem eu sou. Meus lábios se separaram e de tão cheios roçaram os dele ao ter Santiago tão perto. A maciez foi comprimida pela força. E sabe por que estou aqui. O bicho-papão olhou para mim por tempo suficiente para que pudesse procurar por algo suspeito. Ochoa não brincou ao dizer que o homem era insano de tão desconfiado. Não, porra, eu não sei. Grunhiu pegando-me de surpresa, parecendo-me maior, não só em maldade como em tamanho. Por isso, espero que comece a falar o quanto antes. Eu sou uma das meninas de Jiménez, disse o que para ele deveria ser uma verdade. E estou aqui porque ele me enviou para ser sua esta noite. Os olhos duros se estreitaram. Nunca duvidei que seria difícil convencê-lo de qualquer merda. A fama de Santiago o precedia. Ele não era um filho da puta brincando com os negócios do papai malvado. Ele era o negócio. A cabeça por detrás da cocaína vendida dentro desse país na última década. Sua palavra era lei dentro do México. E ele as despejava como se fossem malditos decretos reais. Sabe o que eu penso, Manuela? Que tudo que sai dessa sua pequena boca é uma mentira. E sabe o que acontece com quem mente para mim? Enrijeci ao sentir o toque de sua língua a cada palavra dita. O salpicar era breve, áspero, fazendo-me questionar se viria algo além da força invisível, mantendo-me esmagada entre o enorme corpo e a divisória atrás de mim. Eu os enterro, amor. Vivos.
Foda-se se Santiago pensava que iria me intimidar. Por causa dele, eu estive no inferno e não saí de lá para sentir medo agora. Eu não estou mentindo. O caralho que não está. Rosnou, perdendo a cabeça de vez ao deixar claro que não aceitaria as minhas palavras. Com toda a coragem que possuía, e era muita, eu mantive o meu rosto erguido em um desafio silencioso, querendo descobrir até onde poderia empurrá-lo. Só que não tive tempo ou chance de tomar o que fosse a mais dele, porque, em questão de segundos, Santiago empurrou sua boca contra a minha. A suavidade instável de tão crua não durou. Sentiu experimentar meus lábios, tomar para si o que tivesse a ser tomado, prendendo a minha carne sensível e molhada entre seus dentes antes de dar fim à breve calmaria. Em um piscar de olhos, o que começou como um experimento, uma prova do meu gosto, transformou-se em uma verdadeira tempestade. Cheia de raiva por ter sido pega desprevenida, eu reagi sem pensar. Apertei seus braços, fincando minhas unhas e o arranhando para que se afastasse, ainda que soubesse que jamais seria capaz de empurrá-lo. No entanto, a minha resistência só o tornou mais bruto e decidido a me engolir por inteira, pedaço por pedaço. Então eu lutei, me debati, usei a boca e os dentes em uma tentativa de detê-lo, e fiz o impensável. Eu o mordi, arrancando-lhe sangue suficiente para que pudesse senti-lo se misturar à nossa saliva. Santiago grunhiu, rouco, mas em seguida sorriu, o que me fez arranhar o infeliz ainda com mais força. Ofegamos juntos, ele de dor e eu de fúria. Ainda assim, ninguém conseguiu o que queria. Santiago não obteve minha rendição e eu não obtive o controle do qual tanto me orgulhava em situações como essa. Nem de longe isso poderia ser considerado um simples beijo. Não, o que estava acontecendo aqui estava mais para uma tomada de poder. A prova de que, no mundo desse monstro, quem mandava era ele. Foi esse o momento em que Santiago se deteve, sem necessariamente afastar a boca da minha. Respirei com seus lábios ainda apertados contra os meus. E não vou negar, eu tremia por dentro e por fora. Não sei se de raiva, ódio ou dor. Ou então, tudo ao mesmo tempo. Não porque tenha sido o beijo mais violento que provei na vida, e sim porque, por um mísero de segundo, eu quase me esqueci de quem éramos. Demorei a perceber que era o alvo do olhar severo de Santiago, e que ele me estudava como se eu tivesse acabado de lhe confessar uma traição, atordoado demais para dizer qualquer coisa. Mas com o quê? Tinha sido só um beijo, certo? Não significava nada para nenhum de nós dois. Quantos anos você tem? Exigiu saber, como se, de repente, fizesse diferença. Suas mãos e boca já tinham estado em mim, certo? Além disso, homens como Santiago não se importavam com detalhes como idade. As regras não funcionavam da mesma forma para eles. Eu não sou menor de idade, se é o que deseja saber. Revelei, notando que o beijo tomado só o tinha deixado mais nervoso. Arisco ou seria desconfiado? Merda, eu não conseguia enxergar esse homem além das informações que guardei sobre ele ao longo dos anos. O que pensava? O que faria? Eu estava no escuro aqui. Sua idade. Insistiu sério, irritando-se com a demora da resposta. Vamos lá, garota. Existe algo chamado paciência e eu estou perdendo a minha rapidamente. 20. Mas talvez eu esteja mentindo. Você nunca vai saber? Seu malvado e belo rosto se contorceu em uma careta de desagrado, mas nem isso prejudicou a potência masculina de um homem acostumado a ter todo o controle. Você está provocando o homem errado, amor. Segurou o meu queixo. E se aceita um conselho, é melhor que pare. Não acho que você seja o homem errado. Ele era exatamente o infeliz a quem eu queria foder. Em um sentido, muito mais do que no outro. Santiago sacudiu a cabeça de um lado para o outro, decidindo-se sobre o que fazer comigo. Pela forma violenta como encarou minha boca e seios, eu tive a impressão de que ele também desejava descobrir por onde começar. Dando um passo à frente, se é que era possível, ele tentou me intimidar, com sua respiração soando pesada e seu olhar agridoce. O peso de seu corpo pareceu somar-se ao meu, mesmo que ainda não fosse o caso.
Era fácil entender por que tantas pessoas o temiam. Santiago agia como se o poder e a riqueza irrestrita que possuía o tornasse intocável. Meu desejo era provar que ele não era. Por que está aqui? Exigiu saber mais uma vez, forçando a minha cabeça para trás ao puxar o meu cabelo em um agarre apertado, que fez com que minhas pernas bambeassem. Eu sabia que não seria fácil, mas não estava esperando por isso. E tome muito cuidado com o que diz dessa vez, porque não vou aceitar meias verdades. Estou aqui para ser sua, disse, apesar do incômodo, sentindo-o ficar mais agressivo. A mão grande e áspera espalhou a bagunça que se tornou meu cabelo e deslizou até o meu rosto. Santiago o apertou, seu polegar grosso afundou em minha bochecha. O maldito queria me causar dor e fazia com um sorriso calmo. Mentirosa do caralho! Rugiu ao empurrar minha cabeça contra o vidro a 1 segundo de me arrebatar com outro beijo hostil. Só que dessa vez eu não o deixei me provar e virei o rosto antes que sua língua invadisse a minha boca. Negar-lhe o acesso o fez inspirar fundo, de um modo bruto, e em seguida assoprar o ar de sua respiração sobre os meus lábios. Era da sua boca que vinha o cheiro de tabaco tão marcante. Claro que o homem não fumaria qualquer cigarro. Havia algo de requintado sobre esse, algo que denunciava o quanto ele era exigente. Lambendo meus próprios lábios, também senti o resquício de um sabor forte, mentolado, algo que fez gelar o céu inteirinho da minha boca. O homem podia ser um filho da puta frio e calculista, mas sua boca era o oposto. Seus beijos, então, pareciam trazer o inferno à terra. É uma pena que eu precise enviá-la de volta. Faz tempo demais que eu não provo uma boca tão gostosa, amor. Murmurou com a expressão contraída, e em seguida me soltou, deixando-me confusa. Porque se tinha algo que Santiago não podia fazer, era me enviar de volta. Eu preferiria morrer, a perder a chance de fazer justiça. E mais ainda, de correr o risco de ser entregue a Ramírez, porque era isso que aconteceria se eu falhasse. Sentindo-me entre a cruz e a espada, eu pensei rapidamente no que poderia fazer para que ele desistisse da sua ideia absurda. Mas qualquer pensamento me escapou ao escutar o seu celular tocar em um canto no escritório. Santiago ainda me encarou por algum tempo, como se esperasse justamente pelo momento em que eu imploraria para que ele não me enviasse de volta, até que se virou, dando-me as costas enquanto eu soltava lentamente a respiração. Atenta a seus passos, eu fiz uma rápida verificação ao redor do cômodo, deparando-me com uma pequena, porém letal pistola sobre a mesa. Perturbada, olhei para o lado, vendo a porta aberta. Mas nem mesmo se eu corresse conseguiria escapar, não com os 2 armários do lado de fora. Para o seu bem, eu espero que seja realmente importante. Escutei-o responder a quem quer que fosse no outro lado da linha. Tem certeza? O que foi dito o fez se virar e me encarar. Não se preocupe, eu posso lidar com a garota. Sim, claro. Antes de descobrir exatamente o que significavam suas palavras, eu procurei por entre os papéis espalhados na mesinha, ao lado do copo de tequila que ele havia me oferecido, algum objeto com o qual eu pudesse me proteger se fosse necessário. Deparei-me com uma lâmina afiada, usada para abrir correspondências. Ela teria que servir. Faça melhor. Firmino, traga-o até aqui. Uma pausa foi feita, levando-me a desviar os olhos do objeto e encará-lo novamente, apenas para comprovar o que já sabia. Seu olhar havia sim me abandonado por 1 segundo. Sim, eu imaginei mesmo que a noite seria longa. Santiago encerrou o telefonema, enquanto o clima dentro do escritório tornava-se insuportável de tão denso. Talvez esse seja o momento para que beba a dose que preparei. Aconselhou, impassível. A resposta ainda é não. Viu-o chupar o lábio, agora com os rastros do sangue que lhe arranquei ao mordê-lo. A expressão ilegível que carregava me fez pensar seriamente na possibilidade de pegar a lâmina. Se eu fosse rápida, talvez conseguisse acertar diretamente em seu coração. Mordi o meu próprio lábio, descartando a ideia pela 1000ª vez. Ochoa não queria apenas um assassinato mal efetuado. O que ele desejava inicialmente era ver o império do Salvatore explodir, vê-los se destruírem entre si. Em alguns minutos, Jimenez passará por essa porta. Ele apontou para a saída que Javier e James protegiam.
E então eu terei apenas uma escolha a fazer. E não acho que ela será difícil, principalmente se Giménez decidir cooperar comigo, algo que até agora você não fez. O filho da puta estava me dando uma escolha. Não que eu acreditasse que fosse servir de alguma coisa, se ele viesse a descobrir as ameaças que tive que fazer para estar aqui essa noite. E então, amor, se tem algo a me dizer, esse é o momento. Sem qualquer preliminar ou aviso, Santiago eliminou a distância entre nós e voltou a agarrar meu cabelo. O escritório não era grande, apesar de bem equipado, e cada detalhe dele, desde as pinturas nas paredes e os adornos de cavalo, mostravam exatamente quem Santiago era, um monstro. Quem é você e por qual maldita razão Giménez fez parecer como se eu devesse ter cuidado? Se antes achei que sua intenção era de me machucar, agora eu tinha certeza. Mas eu me recusava a ceder e me entregar tão facilmente. Ochoa colocar em minhas mãos motivos bastante sólidos para que Giménez cooperasse. Não que tenha sido fácil convencê-lo. O fato de o infeliz estar me queimando agora era algo que com certeza ele não faria se, em vez da minha visita, tivesse sido a de Miguel em seu escritório. Eu não posso me envolver. Não confio em Giménez, Manuela. Você terá que lidar com tudo sozinha, compreende? Claro que compreendia. Se em algum momento eu caísse, estaria sozinha. Me responde, porra! Fui sacudida em meio ao devaneio com o meu coração batendo forte. Eu não sei, gritei de volta dramática, eu juro! Eu era íntima da garota que Santiago enxergava ao me olhar. Uma versão da Manuela inventada. Uma que mentiria como se a sua vida dependesse disso para sobreviver. Porque dependia. Você jura? Debochou, incrédulo. Sabe quantos homens fizeram o mesmo, Manuela? Quantos juramentos já escutei? Promessas não valem de nada. Eu preciso de mais. Exigiu, levando a mão até o meu pescoço e o apertando. Tentei afastá-lo antes de perder o fôlego, e ao perceber que Santiago não tinha intenção de me soltar, eu estendi o braço o quanto pude procurando pela lâmina sobre a mesa de apoio. O som dos cacos de vidro no chão não me fez parar ou desistir, nem mesmo o leve arranhão que levei ao apertar o objeto entre os dedos. O arfar de dor, no entanto, fez com que o filho da puta se desse conta do que eu buscava. A clareza atravessou seus olhos, que, de tão revoltos, pareciam quase negros agora. Eu nunca vi uma transformação tão assustadora assim. Não restava qualquer traço de tranquilidade ou controle. Então foi por isso que o Giménez me pediu para ter cuidado, não foi? Porque você é uma cadela louca. Não me movi, ainda que por dentro estivesse apenas à espera da oportunidade para afundar a lâmina em seu peito. Eu poderia ser impulsiva, mas não tola, e sabia que só o faria se me visse sem saída. Não, neguei com uma ideia louca se formando de repente em minha cabeça. Giménez, ele só falou isso porque está com medo. Fui avaliada, enquanto a mentira era planejada, e como se soubesse, Santiago hesitou antes de perguntar. Medo do quê? De você, medo que descubra o que ele me pediu para fazer. Não me tome como idiota, garota. Dessa vez é verdade, eu juro. Continuei a mentir, a fingir um desespero que eu não sentia por completo. Algo deve ter acontecido para que ele tenha mudado de ideia. Já percebi que, além de mentirosa, você gosta de jogar. Seu polegar apertou minha laringe, fazendo-me contorcer contra o seu corpo. Um pouco mais e eu desmaiaria. Mas eu vou perguntar antes, por desencargo de consciência. Em relação a que, exatamente, Giménez mudou de ideia? Sobre te matar. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.